Bom sábado para você, você que está aqui, você que está em casa, você que está nessa câmera ou naquela. Na verdade, a ideia é falar com os pais dos aventureiros, sim. Mas você vai perceber, se vocês puderem já colocar a primeira tela, valeu. Você vai perceber o seguinte, você que é pai, você que é mãe, pode ser que esse tema seja útil para você evitar certos erros. Mas você que é filho, que cresceu e descobriu que você tem alguma coisa aí que te incomoda ao longo da sua vida, e que pode ser que essa coisa, que você nem sabe o que é, trave o seu emocional, esse tema pode servir para você se entender e descobrir o que aconteceu de fato com você e por que você é assim. É lógico que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou doutor no assunto. O que eu vou tentar te apresentar é uma mistura de ciência, psicologia com religião, com Bíblia. E você vai entender como isso funciona ao longo do tema aí, tá bom? Vamos lá. Essa semana, no dia 12, eu espero que você consiga ver, no dia 12 de maio, saiu a revista Veja. E essa reportagem aqui, esse artigo em especial, me chamou a atenção. Marcas que não se apagam. Estudos revelam que uma criação muito rígida dos filhos afeta áreas do cérebro, com efeitos que podem atrapalhar o desenvolvimento emocional. Bom, como isso funciona? Eu fiz alguns recortes da reportagem. Vamos lá. O primeiro recorte é esse. Na psicologia, tudo isso aqui está dentro do artigo, tá? Se você depois quiser o artigo completo, eu te mando, não tem problema. Você que está em casa também, é só mandar um WhatsApp para o número da igreja, que alguém aqui sempre sabe, 94-3232-404. Se você mandar um WhatsApp aí para a gente e quiser o artigo, eu te mando, tá bom? Na psicologia, educação autoritária é aquela caracterizada por comportamentos excessivamente controladores, à base de grito, diálogos agressivos e repressão das emoções. Então, você veja que não necessariamente é uma agressão física, mas principalmente psicológica, pelo menos na opinião da autora aí do artigo. Outro recorte que fiz aí da revista é o seguinte: Cambridge, né, a universidade, acho que é na Inglaterra essa universidade, mostra que adolescentes criados por pais rígidos, e rigidez aí não significa necessariamente abusos físicos, apresentam redução significativa em duas estruturas cerebrais fundamentais para a regulação das emoções: o córtex pré-frontal e a amígdala cerebelosa, deve ser assim que fala. E esse efeito os deixa mais propensos a desenvolver transtornos da mente. Olha que interessante. O abuso, que não necessariamente é físico, ele causa deficiências físicas no córtex pré-frontal e nessa amígdala, que são elementos do cérebro que são afetados pelo abuso emocional. E isso é um negócio tremendamente importante, né? Imagina, você está afetando emocionalmente, mas também fisicamente. Há uma alteração no modo de ser e de pensar do ser humano que recebe o abuso. Outro recorte que me chamou a atenção: a longo prazo, a recorrência do chamado estresse tóxico na fase mais vulnerável do crescimento pode levar ao aumento de problemas de relacionamento, baixa autoestima e, em situações extremas, até dependência química, alerta a neuropediatra Lilbiana Arantes de Araújo, presidente do Departamento de Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Olha só, de repente você é uma pessoa que tem baixa autoestima e não sabe por quê. Você foi bem-sucedido na sua profissão, você tem uma aparência razoável, você tem uma família mais ou menos, mas se sente mal, pequeno, nada na vida. Pode ser que isso esteja relacionado com a sua criação, não é? E você não tem culpa disso. Agora, como resolve, eu não sei. Você vai ter que procurar um profissional, se vira. Mas a ideia é que isso realmente afeta a gente, não é? Bom, é claro que o mais importante, já que eu estou falando com os pais dos aventureiros, principalmente, hoje é o dia deles, é que você não faça isso,
não é? Se você é pai e mãe, ok? É outro recorte: famosos de personalidades tão díspares quanto o escritor Franz Kafka. Esse camarada nasceu em 1833, morreu em 1940, foi um escritor do século XIX, e o que a autora do artigo está dizendo aqui: pessoas com personalidades tão diferentes como Franz Kafka e Michael Jackson, que já é um cara mais conhecido, mas é uma outra pessoa, um outro estilo de ser, né? É um cantor pop, o rei do pop. Ele morreu novo, morreu com menos de 50 anos, se eu não estou enganado. E esse escritor, esse cantor, essas duas pessoas tão diferentes sofreram o impacto da mesma forma, é o que ela diz aqui. Essas pessoas relataram que o seu sofrimento nas mãos de pais ultra exigentes e empenhados em desmerecê-los e puni-los. Olha a percepção que Franz Kafka teve e Michael Jackson, que esses dois tiveram dos pais. A percepção que eles tiveram foi o seguinte: meus pais, esse aqui em especial, os dois falam a respeito do pai, da figura masculina, tá? A percepção deles da figura masculina é que o pai estava empenhado, ou seja, era um plano da vida do pai dele desmerecer e puni-los. Quer dizer, é uma coisa horrorosa. Essa é a imagem que a gente quer que os filhos da gente tenham de nós, não é? Mas talvez seja a imagem que você tem dos seus pais, sei lá, tomara que não. Esse tratamento não impediu que seu talento artístico viesse a se manifestar, mas os transformou em adultos mais infelizes e inseguros. Todo mundo sabe que esse camarada aqui tinha tudo na vida, um talento inigualável para dançar, para cantar, e remédio, não conseguia dormir sem remédio. Elvis Presley é a mesma coisa. O coração não aguentou, buf. Como é que pode, a gente fica se perguntando, né? Pessoas que aparentemente têm tudo e fazem isso com a própria vida. Parte da resposta pode estar aqui. As pesquisas, esse é o penúltimo recorte, as pesquisas mostram que adolescentes criados sob regras rígidas e inflexíveis costumam ser introspectivos e ter mais dificuldade de se relacionar socialmente. Em muitos casos, adotam uma vida dupla. Em casa, obedecem aos pais sem discutir, mas da porta para fora, fazem tudo o que eles jamais permitiriam. Isso eu aprendi em 1995 e 96, quando dei aula de religião no Colégio de São Carlos. Ali, eu entrei em contato com alguns alunos que faziam questão de, quando chegavam na escola, quebrar o vidro, escrever palavrões na porta do banheiro, enfim, eles tinham um comportamento destrutivo. E aí, conversando com eles, eu era pastor da escola e professor de religião. Eu tinha que dar 30 aulas lá naquela época de ensino religioso, mas também atendia, batia papo com a molecada, procurava me aproximar deles e tal, né, ouvi-los. E eu descobri que essa moçada que tinha um comportamento destrutivo, eles vinham de basicamente dois tipos de lar. Primeiro, pais extremamente rígidos. Eles obedeciam na frente do papai e da mamãe, faziam tudo certinho, mas quando eles tinham chance, fora, aí eles destruíam. E outro fenômeno curioso é que o mesmo comportamento era despertado por pais negligentes, que não vai dar tempo da gente ver hoje, mas até o fim do tema você vai ver que isso existe. O pai negligente é aquele que não está nem aí. Filhão, faz o que quiser da sua vida. Sabe o que o menino e a menina chegam a pensar? Bom, meu pai e minha mãe não estão nem aí se eu viver ou se eu morrer, se eu me der bem ou se eu me der mal. Até inconscientemente é isso que eles pensam. Está lá dentro. Quando você não dá nenhum limite para os seus filhos, eles vão pensar que você não está nem aí com eles. Parece ser uma coisa boa, né? Eu dou liberdade. Mas essa molecada fazia arte na escola e me disse explicitamente: eu quero que alguém olhe para mim, que alguém me diga o que é certo e o que é errado, se eu vou me arrebentar ou não vou, porque o que parece é que ninguém está nem aí para mim no mundo inteiro. Você imagina você se ver assim? Ninguém está nem aí se eu estou vivo ou se eu estou morto. Isso é um negócio extremamente interessante. Faz a conta aí, eu vi isso em 1995, faz a
conta, nós estamos em 2021, né? E as coisas não mudaram. Não são, aqui entra essa ideia, né, que eu acabei de dizer, não são só os pais autoritários que marcam de forma negativa a vida adulta dos filhos. Os permissivos que dizem sim a tudo e os negligentes que não lhes dão atenção devida também não contribuem para que se ergam bons pilares emocionais. Isso é bastante interessante. Na criação da prole, a psicologia recomenda o que chama de modelo democrático, também chamado de autoridade afetiva. O único que estimula um desenvolvimento positivo é essa estratégia, democrático, autoridade afetiva. O princípio é o estabelecimento de regras e limites, aliado à comunicação e ao afeto. Quando a minha menina nasceu, a Aninha, né? Aninha. Quando a Aninha nasceu, a charada Aninha que cantou aqui, há 24 anos, eu perguntei para o médico, né, na verdade. O médico apareceu com ela assim no hospital, eu fui lá ver, ele falou, olha só, ele falou, é a sua cara. Eu pensei, o que importa é que tem saúde. E aí eu perguntei para ele, e aí, doutor, cadê o manual? Ele falou, não tem manual. Como não tem manual? Como é que eu vou criar essa criança? Ele falou, não tem manual. Pede para sua esposa. Eu fui lá, Josi, cadê o manual? Não tem. A sogra estava lá. Eu falei, sogra, cadê o manual para criar a criança? Não tem manual. Eles não vêm com manual. E aí eu comprei um monte de livro para descobrir o que eu tinha que fazer com aquela criança. Qual que era o meu papel como pai. E assisti um monte de vídeos, de palestras, que naquela época não era uma coisa tão comum. Hoje no YouTube você tem de tudo, né? De bom e de ruim. E aí um cara em especial me chamou a atenção, ele disse exatamente isso. Ele disse assim, você quer ter relativo sucesso? Não é porque a gente nunca sabe. A gente faz a nossa parte, mas é eles que vão escolher a vida deles. Essa é a realidade. Não se frustre, porque a escolha sempre será deles. E esse camarada dizia o seguinte, olha, se você quer ter sucesso aí relativo na criação dos seus filhos, amor e limites, essa é a regra principal. Eu falei, pô, acredito nesse negócio. E foi o que eu tentei fazer. Não sei se acertei, acho que errei muito. Josi, mas é esse o caminho que nós perseguimos. Na prática, para você ter uma ideia como isso funcionou. Lá no NASP, um colégio aqui em Itapecerica da Serra, onde eu trabalhei durante 6 anos, na porta do colégio, ali na entrada do colégio, uma placa enorme da CIPA. Quem trabalha em empresa sabe o que é, um pessoal que cuida da segurança, né, dos funcionários. E aquela placa da CIPA tinha lá, nós estamos trabalhando há 200 dias sem nenhum acidente. E toda a placa ela era montada com quadradinhos, letras e números. A pessoa ia lá e encaixava. Naquela época, né, não tinha todos esses recursos que a gente tem hoje. E a placa era montada com quadradinhos de letras e números. Aí meu filho teve a luminosa ideia, o Paulinho, mais novo, de ir lá e trocar tudo que é letra e número de lugar. Você acha engraçado, né? Mas trocou tudo, a placa ficou irreconhecível. E aí eu passei lá, vi e dei risada. Falei para o João, ai, caramba, olha só que negócio. O que eu não sabia é que era o Paulinho que tinha feito. Daqui a pouco toca o telefone na minha casa. E, Denis, pastor, eu era o pastor dos jovens lá da universidade. Pastor Denis, aqui é o fulano, um tio lá da portaria, amigão da gente. Né? Toda a galera da portaria eram nossos amigos. Ele disse, Denis, você sabe que quem trocou a placa lá tal? Eu falei, a hora que ele disse isso, eu já desconfiei, né? Eu falei, eu não sei, mas pelo seu papo. E ele disse, Denis, foi o Paulinho, a gente descobriu, cara. Eu falei, deixa comigo. Mas não vai bater nele, não vai. E o cara gostava muito do Paulinho. A gente teve um momento muito feliz lá. E eles gostavam muito da gente, a gente deles. E ele disse, foi o Paulinho. Eu falei, tá bom, deixa comigo. Aí chamei o Paulinho, sentei. Paulinho, por acaso, aquela placa que fica na frente da escola, você
passou por ali por perto esses dias. E ele disse: passei, pai. Se a gente brincou lá perto, você sabe que enquanto você não aperta, eles não entregam, né? Então, a gente passou lá perto, a gente brincou lá assim, subimos na árvore, descemos, passamos por baixo da placa. Eu falei: puxa vida, por acaso você chegou a pegar naquelas plaquinhas que escrevem na placa? Peguei, pai, peguei sim, eu encostei, peguei, cheguei a pegar. Por acaso você trocou a ordem da... E ele disse: sim, eu troquei, pai, eu troquei. Então, Paulinho, é o seguinte. Então, cara, não pode... CIPA, eu não sei se você sabe o que é, mas é o pessoal que cuida da nossa segurança. Isso é importante. Eles mantêm lá um número para informar as pessoas de quanto tempo a gente está sem acidente. É um negócio bacana, não pode bagunçar isso aí. Você entende? Vai explicar ele... Então, agora o que você vai fazer? Você vai lá pedir desculpa para o tio da portaria e você vai arrumar a placa. Tá bom. Fizemos uma oração e ele foi. E o tio da portaria me ligou e falou: Denis, não precisava disso, porque não... Falei: cara, se ele não sentir que ele é responsável por isso hoje... amanhã ele vai estar quebrando o vidro dos carros no estacionamento. Amanhã ele vai estar desenhando aí com giz no vidro da portaria. Eu não sei o que ele vai... A gente é criativo, o ser humano é criativo. Eu não sei daqui a pouco o que ele vai inventar. Então ele tem que saber que existe limite para o comportamento dele. E se ele ultrapassar esse limite, tem consequências. Graças a Deus, essas consequências hoje são pequenas, mas poderiam ser maiores. Então, eu acredito nesse método, embora, insisto, errei muito, já gritei com eles, já disse o que não devia, para minha vergonha e arrependimento eternos, mas, enfim, nós que somos humanos temos que perseguir, segundo a autora aqui, este alvo, amor e limites. Eles têm que sentir que você ama, mas que tem limites que não podem ser ultrapassados sem consequências. Ter autoridade sem ser autoritário, essa é a linha fina a ser entendida e decorada no manual de criação de filhos. Isso é uma arte, né? Ter autoridade sem ser autoritário, agressivo. Não é fácil. Na verdadeira... Agora, diante disso, você aí que está em casa, você que está aqui, pode estar se perguntando: mas esse cara veio aqui para mostrar uma psicóloga que assinou a revista Veja? Também. Por quê? Uma autora do século XIX, chamada Ellen White, escreveu no livro Ciência do Bom Viver, na página 462, o seguinte: na verdadeira ciência, nada pode haver que esteja em contradição com o ensino da palavra, uma vez que procedem ambas o quê? Ciência e palavra de Deus. Uma vez que procedem ambas do mesmo autor, a verdadeira compreensão delas demonstrará sua harmonia. O que ela está dizendo é que toda verdadeira ciência vai estar em conformidade com a palavra de Deus se você pesquisar a fundo, não uma visão superficial. Beleza. Seja o que for, nos chamados ensinos científicos que contradiga o testemunho da palavra de Deus, não passa de conjectura humana. Hoje está na moda, em qualquer escola de ensino fundamental, médio e superior, se dizer que o evolucionismo é um produto científico incontestável, o que não é verdade. Mas todo mundo sai da escola acreditando nisso. Tem muitos problemas do evolucionismo para ser resolvidos, enormes. Eu até estou convencido de ser criacionista é mais racional do que ser evolucionista, mas se eu digo isso numa universidade, vão rir da minha cara, falar que eu sou louco. Mas essa é a realidade. Então, na educação, na psicologia, segundo esta senhora, a velhinha Ellen White, se a psicologia for uma ciência verdadeira, ela vai estar de acordo com a palavra.
Vamos ver o que isso significa na prática. Bíblia e educação de filhos. Será que a Bíblia fala sobre isso? Efésios 6, de 1 a 4. Paulo, o grande Paulo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E a gente que é pai, gosta de ler até aqui, né? Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Oh, maravilha! Eu paro de ler aqui e esfrego isso na cara do meu filho. Agora, Paulo continuou para nossa infelicidade e disse: pais, não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Não irrite seus, não seja autoritário, não seja agressivo, não peça sem explicar. Vai dar para entender isso aqui, eu espero. De novo, Colossenses 3, 21. Pais, não irritem seus filhos. Paulo é insistente nesse assunto. Isso é uma coisa interessantíssima, viu? A Bíblia, para mim, é a cosmovisão verdade absoluta, gente. Hoje está na moda dizer, para ser politicamente correto, que não existe verdade absoluta, né? Cada um no seu caminho, tudo é lindo, que maravilha. Desculpa, isso é bobagem. Isso não existe. A Bíblia, para mim, é verdade absoluta, ela é toda abrangente, ela tem ensinamentos sobre educação de filhos, sexo, dinheiro, casamento, tudo que você quiser para viver a realidade neste planeta, você encontra na Bíblia. E quando eu digo isso, eu digo que a referência dessa autoridade de Paulo é o Criador. Ele criou o mundo, criou o ser humano, ele diz como funciona. Agora, quem escreve um artigo sobre educação, a autoridade dessa pessoa está em quê? Eu estudei. Estudou o quê? Livro, o que outros seres humanos escreveram. Qual é a autoridade desses outros seres humanos? Ninguém tem o que dizer para você. De onde vem a autoridade? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas a Bíblia, Paulo é insistente, não irritem seus filhos. Essa é a visão de mundo que ele tinha, que a gente entende que Deus tinha, que Deus tem. Agora, da onde Paulo tirou esse conceito? Primeiro, da revelação de Deus. Mas não é só isso. Os escritores do Novo Testamento, eles tinham uma base muito sólida para o conhecimento deles, que era qual? O que você acha em casa? Grita aí, o que você acha aqui? Qual era a base de conhecimento do escritor do Novo Testamento? O Antigo Testamento. Era dali que ele tirava as suas convicções e ele até reinterpretava o Antigo Testamento, certo? E Paulo faz isso aqui, na minha opinião. Por exemplo, Saul. Quem foi Saul? Se você não tem muita familiaridade aí com o rei Saul, ele foi um rei perverso, extremamente irritadiço, agressivo, bipolar, sei lá o que era Saul, mas ele não prestava. Ele era triste. E Saul, porque fez tudo errado, Deus disse para ele assim: eu vou tirar o reino de você e vou dar para outra pessoa. Como é que se fazia a sucessão dos reis? Pai para filho, certo? Quem deveria ser o rei no lugar de Saul? Jonatas, o filho dele. Mas Deus disse: infelizmente, Saul não vai dar. Eu vou escolher outro rei e vou interromper a de sua dinastia. E eu já ungi Davi. Para quê? A bipolaridade de Saul foi para as nuvens. Eu não sei se era bipolaridade, é um jeito de você entender. Ele tinha alterações de humor. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor vinha e se apossava dele. Deus não mandava o espírito mau, mas como Deus está no controle absoluto de tudo na visão do Antigo Testamento, tudo que acontecia era responsabilidade de Deus. Então, se Saul ficava lá no processo, Deus mandou. Era assim que eles viam a coisa, tá? A grosso modo. Então, Saul era extremamente agressivo, violento, complicado. E quando ele descobriu que Davi ia assumir o reino, pronto, aí vou matar Davi. Só que ele deu azar que Davi se tornou amigão de Jonatas, o filho dele. E é disso que trata essa passagem aqui. Olha só. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, seu próprio filho.
E ele disse: filho de uma mulher perversa. Já pensou? Pensou, Paulinho, você mudou os números da placa? Mudei, pai. Filho de uma mulher perversa. A culpa é da mãe ainda, não é minha. O Saul não era fácil, né? O problema não era nem ele, era a esposa dele. Por isso que alguns dizem que a Bíblia é machista, porque não entendem que, na verdade, isso era a cultura da época e muita gente usava mal, né, a cultura da época. Isso não é padrão para ninguém, quer dizer, filho de uma mulher perversa, rebelde. Será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? O filho de Jessé era o Davi, que ia ser rei no lugar dele, né? Enquanto o filho de Jessé, o Davi, viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Claro que não, né? Agora mande chamá-lo e tragam a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou ao seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Jonatas queria dialogar, certo? Jonatas queria conversar. Jonatas não era nenhum adolescente rebelde. Pai, mas o que ele fez? Fala para mim. Por que você quer matar ele? Jonas queria abrir o diálogo, mas um pai autoritário abre diálogo? É do jeito que ele quer, ponto final. E olha o que aconteceu. Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Olha só. E assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar a Davi. Você pode achar que isso é coisa dos tempos bíblicos. Então vou te contar a história do meu pai. Meu pai é um alemãozinho que não era fácil. 2000 vezes pior que o Paulinho, filho de uma Josi bagunceira também, que essa é uma outra história, mas ela chegou a subir na garagem da casa dela, era de teleternite, aquele negócio quebrou, ela vazou e caiu em cima do carro novo do pai dela, vai vendo. Então daí você me fala de quem é a culpa do Paulinho mudar a placa, mas isso é só um parênteses. Mas meu pai era pior que o Paulinho e a Josi junto. Não, eu não. Eu, pelo menos, não lembro. Minha memória é seletiva. E o Paulinho, o meu pai, me contou o seguinte: o vô Ricardo, ele era um cara também meio Saul, assim. A gente acha que ele tinha algum problema psicológico, tipo bipolaridade. Assim, ele tinha alterações de humor assim gigantescas. Um cara que eu amei muito, admirei muito, mas ele não tinha diálogo, era na pancada. E o meu pai disse que um dia, meu avô era alfaiate, estava na loja, e meu pai com a bicicletinha nova, na rua de terra, lá em Santa Catarina, zum, e dava cavalo de pau. E voltava, zum, e cavalo de pau. Daqui a pouco o Ricardo saiu da alfaiataria, deu no meio da fuça dele, jogou ele no chão, pegou a bicicleta e guardou até hoje. Meu pai não sabe por quê. Saul meteu uma lança em Jonatas, mas as duas histórias, na minha maneira de ver, são muito parecidas. Quando você agride sem explicar, explicando já não deveria agredir. Imagina agredir sem explicar. Então isso não é coisa do Antigo Testamento, não. Tem muita gente aí em casa ou aqui que já passou por isso e talvez até já tenha feito, o que é muito pior. Então, só para terminar a história, qual foi o resultado da falta de diálogo que Jonatas queria? O pai, dane-se para você. O que aconteceu? Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, pois estava triste, ira e tristeza, porque seu pai havia humilhado Davi, seu amigo. O que produz uma educação à la Saul? Exatamente o que a menina da psicologia disse na Veja: ira, tristeza, entre outras coisas. E olha, eu achei outro recorte ali no artigo, a experiência voltando, ao dia 12 de maio da Veja, o Nicolas Antunes, de 19 anos, conta que, revoltado com as leis paternas que o impediam de encontrar com os amigos e jogar videogame, entre outros vetos, começou a consumir bebidas alcoólicas aos 15 anos e chegou a adotar comportamento de risco. Agora o Nicolas diz: ele,
né, o meu pai, queria impor o estilo de vida dele, não tinha conversa. Quando cheguei na adolescência, eu fazia tudo escondido. Foi uma válvula de escape na época, mas hoje vejo como me coloquei em perigo. Ainda bem que ele ainda, né, não fez nada muito sério para destruir a própria vida. Diz Antunes que não mora mais com os pais. E o Jonatas, o que ele fez? Tá bom, pai, tá bom. Saiu de fininho, combinou com o Davi e disse o seguinte: vaza, porque meu pai quer te matar. E deu o jeito dele. Não tinha conversa. Esse é o grande problema de uma educação autoritária sobre esses pequenininhos. Você pode dizer, então tem que deixar eles fazerem o que quiserem. Não, nós já vimos que negligente e permissivo também não dá certo. Mas tem que haver diálogo. E eu vou usar o exemplo bíblico. Deuteronômio. Esse texto, gente, quando eu digo que a Bíblia, você que está em casa, que a Bíblia é a verdade absoluta e tem uma visão de mundo, uma cosmovisão toda abrangente, isso não é brincadeira. Esse texto tem 3.500 anos. Quem é que discutia educação há 3.500 anos? Fala para mim. Só o Criador, desculpa. Ou tinha algum psicólogo há 3.500 anos discutindo educação de filhos? Então, olha o que Moisés, por orientação divina, disse para os pais da época. No futuro, quando seu filho lhes perguntar: o que significam esses preceitos, decretos, ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês? Quando seu filho te perguntar: que religião é essa nossa? Por que a gente age assim? Esse monte de coisa, esse monte de lei, como é que é isso? Para que é isso? Quando o seu filho te perguntar essas coisas, o que você tem que fazer? Vocês lhe responderão. Fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Travou. Passa aí para mim, Voltão. Aí, valeu. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar uma terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos, temêssemos o Senhor nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. O que Moisés está dizendo para o pai fazer? Fala para mim. Ele está dizendo o seguinte: quando seu filho te perguntar por que nós temos esses valores religiosos e civis, explica, conversa, dialoga. Não diz, é porque eu quero. Pronto, acabou. Às vezes isso até cabe, né? Mas na maioria das vezes, explica, conversa. Deixe claro quais são os seus valores, no que você acredita. E aqui eu volto no papo da cosmovisão. Por acaso, eu acho, essa reportagem de Veja coincide com a Bíblia, mas a grande maioria é de cosmovisões contrárias à Bíblia. A grande maioria. Há uns 20 anos estava muito na moda o construtivismo na área da educação. Não sei como está hoje, porque eu não sou um estudioso desse assunto. Mas o construtivismo é o seguinte: o que importa é o processo. E pasmem, matemática, que é uma disciplina, né? 2 mais 2 são 4, cara. Não tem negócio. 7 mais 5 são 12. Não tem negócio. Né? 7, 8, 9, 10, esse. Não tem negócio. Matemática. Na matemática, os construtivistas dizem que não tem resposta verdadeira. O importante é o processo. Os alunos vão descobrindo, eles vão experimentando a vida e vão descobrindo. E o aluninho disse, mas qual a resposta certa? Não tem resposta certa. O aluninho ficou chateado, o professor brigou com ele.
porque não tem resposta certa. Aí pegaram essa teoria da educação e jogaram na moral. Qual o resultado? Não tem sexualidade certa. Deixa o seu filho descobrir. Não tem esse negócio do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A sociedade é que constrói isso. Deixa ele descobrir, vai dar certo. Então eu te pergunto, se os construtivistas tivessem razão, têm razão, o que eu faço com esse artigo que saiu aí nessa semana? Que diz que a gente tem que dar amor e limites. O grande problema das pessoas que dizem que a Bíblia não é a verdade absoluta é que elas não percebem que o que sobra das teorias estão em contradição umas com as outras. E ninguém sabe dizer o que é verdade. Até porque, se não existe verdade absoluta, qualquer coisa serve. Não precisa ser o amor e limites, pode ser o faça o que você quiser. Então, por isso que eu acho importante, você que está em casa, você que está aqui, entender que a Bíblia e o cristianismo que interpreta a Bíblia corretamente é a cosmovisão para o mundo, porque Deus inventou. O resto, você quer acreditar? Pode, mas foi algum ser humano que inventou. Em algum momento da vida dele, teve lá uma ideia luminosa e inventou, cara. Se não há verdade absoluta, qualquer coisa serve. No entanto, 3.500 anos atrás, Moisés disse, sob inspiração divina, converse, fale e diga, ensine os seus valores. Não seja autoritário ou dominador, converse, explique. Não seja negligente nem permissivo. Isso aqui não dá para ver, o tempo acabou. Mas fica o desafio aí para os aventureiros e desbravadores, para quando a pandemia deixar, a gente fazer uma escola de paz aí com você que está em casa e aprofundar nesses temas, uma visão bíblica, porque eu não tenho credenciais científicas, a minha visão vai ser bíblica, tá bom? E fica aí para você pensar, se você tem os seus traumas, as suas neuras, pode ser que você tenha sido fruto de uma educação distorcida. Às vezes os nossos pais não tinham esclarecimento, às vezes não era maldade, às vezes era uma doença, às vezes era uma dificuldade outra. Enfim, eu não estou aqui para demonizar ninguém, mas pelo menos para apresentar para você, no dia dessa gente pequena, tão fofinhos, né? Eles são tão fofinhos. Já viu aquela história? Eu contei para vocês já, né? Que um amigo meu viu um nenenzinho tão fofinho, falou, ai, dá vontade, o filho dele, nasceu o filho dele, ai, que vontade de morder, de comer. Aí quando cresceu, ele se arrependeu de não ter comido. Mas eles são muito fofinhos. E a gente precisa cuidar deles. E eu estou com 52, e dona Angelina ainda quer me dar conselhos, e eu acho bacana, porque ela se importa comigo, né? Eu acho mal barato. Às vezes eu ouço, às vezes não, a vida é essa, mas esse é o nosso papel. Que o Criador, que criou o ser humano e orientou a gente através da sua palavra sobre como ajudar os pequenos, seja o seu mestre. E você que está aí, que é pai de aventureiro, mãe de aventureira, o clube desta igreja está aqui para te ajudar nessa difícil tarefa que é educar essa gente tão fofinha, né, que precisa tanto da gente. Que Deus te abençoe e vocês também. Um herói não nasce grande e forte, nem não aparece num instante, mas como eu e você, ele vem com um bebê. Assim também Moisés, tão pequenino, filho de escravos lá do Egito, sofreu muito, mas venceu, com poder que vem de Deus. Foi achado e criado pelo faraó do palácio. Mesmo assim o preparava para libertar Israel. Mas um dia ele bateu num egípcio e se escondeu. Mas no deserto Deus lhe encontrou
Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer, pense no que eu posso fazer através de você. Eu quero ser um herói. Eu quero ser, e como o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus, um herói. Herói. Eu quero ser um herói. Eu quero ser, e como o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus, um herói. Eu quero ser. Você faz uma oração comigo. Se você que está aqui quiser se colocar em pé, e você que está em casa, se quiser se ajoelhar, se quiser ficar em pé, erguer as mãos, como você quiser. Mas a gente vai pedir a Deus que nos ajude na difícil tarefa de educar. Nosso Senhor, nosso Criador, nós estamos aqui para aprender do Senhor, da Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, e ao conviver com os pequenos, com os aventureiros da nossa igreja, a gente possa participar da educação deles de maneira positiva. Abençoa a liderança do clube, a Patrícia, os seus ajudantes, as pessoas que estão com ela, para que eles tenham inteligência para ajudar cada pai, cada mãe na tarefa de construir mentes e corações para o reino de Deus. Abençoa cada família que eles representam, que eles tenham sempre o pão sobre a mesa, tenham a roupa para abrigar o corpo, mas, acima de tudo, tenham a presença de Jesus Cristo nos seus lares. Abençoa nós, que nossos filhos já estão grandes, que a gente possa continuar influenciando eles para o bem. Envia os teus anjos, o teu Espírito sobre eles, onde eles estiverem nesse momento. Traz os filhos que estão longe de volta. Cuida dos filhos que estão perto. A nós, abençoa os nossos pais também. Ajuda a gente a perdoar, se for o caso. Ajuda a gente a reconstruir as relações com aqueles que nos criaram. O Senhor, que é o Criador, recria em nós, nos nossos pais, nos nossos filhos, na nossa família, as pessoas à Tua imagem e semelhança. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.